Fundamental colocar nessa conversa a nossa analista de política, Thaís Arbex. Thaís, que informações você tem sobre essa reunião? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, muito do que a Juliana Lopes nos trouxe e um pouquinho além. Qual que foi a avaliação feita nessa reunião? De que os secretários de Fazenda, eles veem espaço para um novo congelamento do ICMS. A gente precisa lembrar para quem nos acompanha que esse congelamento foi feito no início do ano, foi renovado no início do ano e aí ele tem validade agora até junho. E eles indicaram ali na reunião com o Rodrigo Pacheco que um novo congelamento pode ser feito. Na avaliação dos secretários de Fazenda, Márcio, essa trava no ICMS já seria suficiente para não fazer com que o preço do combustível suba. Eles ficaram de entregar um levantamento ao Senado. Mas, paralelamente a isso, o presidente do Senado disse que vai fazer andar o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. A ideia é que esse texto seja votado no plenário do Senado depois da primeira quinzena de junho, porque o relator Fernando Bezerra vai ter que avaliar, vai sentar com os secretários e vai tentar acomodar algumas sugestões. A ideia, Márcio, não é fazer uma mudança brusca no que foi aprovado pela Câmara. Embora o Senado se coloque ali como a casa revisora, como a casa que é a casa das federações, dos estados, a ideia é não fazer uma mudança muito brusca, porque senão o texto, claro, seria retomado pelo que foi aprovado na Câmara quando ele voltar para os deputados. Então, a gente deve ter uma discussão mais ampla para que se acomode todos os pleitos e aí esse texto seria votado na segunda quinzena de junho, Márcio. Obrigado, Thaís. O Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, já está aqui no estúdio, de volta da Suíça. Bem-vindo, Naka. Obrigado, Márcio. Que bom que está com a gente mais uma vez, para falar sobre a Lei Complementar 192, que já foi aprovada e poderia ajudar a reduzir o preço dos combustíveis na bomba, nos postos de gasolina? Poderia sim, Márcio. Inclusive, Pacheco bateu bastante nessa tecla durante a entrevista coletiva depois dessa reunião. Ele mencionou o período de transição previsto por essa lei. Mudaria a maneira de calcular o ICMS dos combustíveis. Eles passariam a usar um período de 60 meses, uma média de 60 meses, para então calcular o valor do ICMS a partir deste valor. E se a gente pega 60 meses para trás, o petróleo estava muito mais barato nessa média. Então, de fato, se a transição for adotada conforme a Lei 192, sim, haverá uma queda razoável do preço a ser cobrado no ICMS. Pacheco mencionou que o espírito desse projeto deve ser cumprido porque há concordância no Senado e na Câmara dos Deputados. O problema deste texto, Márcio, é que lá na frente, a alta que a gente sente hoje vai se fazer presente no cálculo quando a gente tiver 60 meses à frente. Mas aí é um problema de um outro governo, de um outro Congresso. O Congresso atualmente quer uma resposta aparentemente mais rápida para essa história toda. Eles talvez não estejam mais aqui, mas a gente estará. A gente vai continuar pagando essa história. Nossos carros estarão aqui também, né? Agora, Thaís, se por acaso o Senado não aprovar o texto, o limite de teto para o ICMS, que foi aprovado lá na Câmara, os senadores têm alguma sugestão neste momento? Márcio, esse tema está flutuando muito, se é que a gente pode usar essa palavra. Há alguns dias, por exemplo, eu poderia jogar todas as minhas fichas dizendo que o Senado travaria a proposta. Mas hoje, já consigo falar com mais clareza, ouvindo os senadores, que é muito difícil que esse texto não seja aprovado. E por quê, Márcio? Ele sim vai passar por algumas alterações, como eu disse agora há pouco, Fernando Bezerra deve fazer algumas mudanças pontuais, mas há uma questão muito determinante para que ele seja aprovado, que é o discurso eleitoral. A gente também precisa lembrar que parte dos senadores vão tentar a reeleição, é um ano de eleição nos estados, eleições para a Câmara Federal, para as assembleias. E o discurso principal qual é? Que esse projeto, no fim das contas, faz com que o preço do combustível diminua. Mesmo que os parlamentares não acreditem nisso na ponta,
e aí que é importante entender o movimento político, eles vão votar a favor dessa proposta, porque ninguém quer chegar na eleição de outubro com um carimbo de que votou contra uma proposta que poderia reduzir o preço do combustível lá na bomba. Márcio. Contra uma possibilidade, né? Uma possibilidade de baixar o preço. Obrigado, Thaís. Obrigado, Naka. Até daqui a pouco.